Olá, eu compartilharei uma leitura que eu fiz recente na obra A História da Literatura Ocidental de Otto Maria Karpov, onde Karpov fala sobre o escritor russo Ivan Turgenev. Ivan Turgenev foi um dos primeiros escritores russos a fazer sucesso no Ocidente e ele viveu ali naquele período do século XIX na Rússia, e conviveu com a servidão, né? A servidão era uma situação semelhante ao regime de escravidão. Os servos, que eram camponeses, né, eram obrigados a ficarem nas terras dos nobres. Eles não tinham autorização de deixarem a terra. Se um nobre vendesse a terra, o servo eram vendidos juntos, né, com as terras, e esse regime dava o direito aos nobres de dar castigo nesses servos, né, pesas, espancamentos e até punições mais severas. Então, em 1861, o Tsar Alexandre II acabou com o regime de servidão na Rússia, em busca até de uma modernização do Império Russo. E Turgenev ele lançou um livro em 1862, no ano seguinte ao fim da servidão, o livro Pais e Filhos, onde ficava clara como era essa relação entre os nobres e os servos. Então, Turgenev, segundo Karpov, né, é um dos grandes escritores da história da literatura ocidental, da literatura universal, e com vários clássicos, não só esse Pais e Filhos, outros livros escritos inclusive antes do fim da servidão na Rússia. Então vamos ler aqui o que Karpov fala sobre o Ivan Turgenev. A situação de Turgenev já é muito diferente. Já precisava tomar mais a sério as ideologias radicais, e pode-se dizer que Turgenev criou o romance ideológico da Rússia. Em De Quem é a Culpa? O que fazer? As discussões sufocam a ação e tiram a vida aos personagens. Nos romances de Turgenev também ocorrem muitas discussões, mas estão perfeitamente enquadradas no enredo. As convicções ideológicas dos personagens misturam-se de tal modo com os motivos pessoais que resultam criaturas vivas, que agem e reagem. Não são meros porta-vozes do autor. A doutrina do dia, porém, era a identificação entre obra e autor. Com aquele romance, o romancista pretende afirmar isso ou aquilo. E Turgenev apresentou à crítica russa o espetáculo desconcertante de um romancista afirmando em cada um dos seus romances coisa diferente. O Diário de um Caçador fez sensação pelas descrições impressionantes da vida dos servos, vítimas da pior miséria e da arbitrariedade dos senhores. O papel desse livro na agitação pela emancipação dos servos já foi comparado à repercussão de Anton Tons Kevin durante a luta pela libertação dos escravos pretos nos Estados Unidos. Homem ideal, outro Stolz, mais eslavo, parecia o revolucionário búlgaro Insarov, no romance com o título ameaçador Nas Vésperas. Eis o Turgenev dos liberais. De repente, em 1862, saiu o romance Pais e Filhos, e fez escândalo. Durante toda a segunda metade do século XIX, os europeus estavam acostumados a chamar nihilistas aos revolucionários russos, e quase ninguém se lembrava que só o romance de Turgenev tinha popularizado aquela expressão, que desapareceu só quando os revolucionários já eram marxistas. Do ponto de vista do marxismo, os utopistas russos de 1860 parecem-se realmente mais com anarquistas do que com socialistas. Em Turgenev, porém, o termo tinha outro sentido.
O niilista seria um homem para o qual só existiam motivos de utilidade política e social, de modo que tinha um nada, nihil, na alma em vez dos sentimentos humanos. Pais e Filhos é a tragédia do niilista Bazarov. Tragédia porque esse homem generoso não é capaz de viver conforme a doutrina desumana que professa. E Turgenev pretende afirmar que os russos em geral, criaturas muito humanas, não serão capazes de fazer a revolução do niilismo. A indignação dos radicais e até dos liberais contra o romance foi compreensível, mas teria sido menor prestando-se a devida atenção aos romances precedentes. Já no primeiro romance, Rudin, o herói é um moço inepto, que se julga gênio e ao qual todos consideram como gênio porque é moço. Oblomov em ação ou antes uma mistura de Oblomov e Bakunin, diz um crítico moderno. E no ninho de aristocratas, os estudantes radicais são snobs decadentes. Deste modo, o autor de Pais e Filhos estava coerente consigo mesmo. Surpreendeu o público, porém novamente pelo romance seguinte, Fumaça, em que os conservadores são representados como homens levianos e frívolos, e vivendo em exílio voluntário durante 28 anos. Turgenev não deixou dúvidas quanto ao seu liberalismo inabalado e sincero. Em cada uma das suas obras, o romancista ideológico Turgenev se apresenta diferente. Foi defeito gravíssimo para os críticos russos, mas não para os europeus. Turgenev foi o primeiro romancista russo que se tornou famoso na Europa. Ali se conheceram pouco as discussões entre eslavófilos e ocidentalistas. Os europeus até não eram bem capazes de distinguir entre liberais e radicais. Tudo pareceu niilista e tudo muito simpático. Turgenev é realmente um autor capaz de sugerir simpatia, muito influenciado por George Sand, na qual aprendeu a combinação de tendências sociais e ambientes bucólicos. Turgenev era menos exótico do que até então. Os russos foram imaginados. Tinha algo do humorismo de Dickens, um dos autores de sua predileção. Mas sem vulgaridade alguma, era um aristocrata afrancesado, vivendo de 1855 a 1870, na mudaníssima estação de águas de Baden-Baden, depois em Paris, sempre acompanhando a famosa cantora Pauline Viardot Garcia, a qual dedicou o amor mais fiel e infeliz. Mantinha relação de amizade com Flaubert, com o qual se parecia pelo cuidado da elaboração artística dos romances. Se Turgenev foi incoerente na ideologia, não foi incoerente na composição. Os seus romances são os mais curtos entre os romances russos, construídos à maneira francesa. Não são vastos panoramas, mas dramas rápidos. Pais e Filhos é, do ponto de vista da técnica novelística, uma das grandes obras-primas do século XIX. Turgenev é artista. Sempre se disse isso para explicar a hostilidade dos russos contra ele, acostumados à literatura propagandística, e, por outro lado, a admiração dos europeus, estetas requintados ou leitores ingênuos. Turgenev é artista, quase do lar por lar, arte pela arte. As discussões ideológicas só têm para ele a mesma importância dos caracteres humanos e das paisagens. E mais importantes que tudo isso são para Turgenev as reminiscências indeléveis da mocidade, passada nos grandes latifúndios do interior da Rússia, reminiscência que guardava e evocava a fidelidade comovida de um Proust. Como artista puro, Turgenev não tem filosofia definida, não dá statements, mas meaning, sentido em vez de afirmações. Turgenev, não tendo uma filosofia, não sabe dar uma interpretação da vida. Os seus personagens não são porta-vozes do autor, mas também carecem de contornos fixos
parecem desaparecer nas nuvens no céu poético sobre as fazendas russas de Turgenev. Nenhum dos seus personagens, nem sequer o próprio Bazarov, encontram-se entre as criaturas imortais do romance moderno. Nenhum é lembrado como o tipo permanente da humanidade. Eis uma das razões por que Turgenev, famosíssimo entre 1860 e 1890, não sabia manter-se ao lado de Gogol, Goncharov, Tolstói e Dostoiévski. Abre-se exceção quanto às personagens femininas, desenhadas com a ternura de Rococó. Ali, assim como na descrição de paisagens outonais e das famosas despedidas dos personagens, o artista Turgenev é poeta, e como poeta tinha o direito e até o dever de dar meaning em vez de statements. Quase em todos os romances de Turgenev, uma ou outra cena, ou até grande parte do enredo, tem como teatro uma fazenda, para a qual o estudante volta da universidade em férias, revendo paisagens e moças meio esquecidas, sabendo que tem de despedir-se depois para sempre. Toda a poesia de Turgenev está concentrada numa cena de fumaça. O estudante Litvinov observando a fumaça da locomotiva que se dissolve no céu com uma nuvenzinha. E tudo lhe parecia fumaça. Tudo, a sua própria vida, a vida russa, toda a vida humana e, sobretudo, a Rússia inteira. Fumaça é a poeira de despedida do homem irrealizado, infeliz, como o próprio Turgenev, o poeta das esperanças malogradas de pais e filhos. Pelo sentimentalismo muito fino, aliás, distingue-se Turgenev de Flaubert. Não é implacável como o francês, nem para consigo, nem para com os outros, e esse sentimentalismo é tipicamente pré-romântico, correspondendo quase sempre, como na segunda metade do século XVIII, a uma fase de pré-industrialização. Quase no fim da carreira literária de Turgenev está o romance Terra Virginal, em que Solomin opõe-se ao estudante niilista Nekdanov, uma tese inédita. A solução do problema agrário russo está na industrialização. O conflito de consciência em Turgenev e na classe a qual pertencia é o mesmo conflito dos burgueses da Inglaterra vitoriana. E assim como já ressuscitavam vários grandes romancistas vitorianos meio esquecidos, assim poderá chegar o dia em que será redescoberto o valor do grande Turgenev, que exerceu tanta influência em Henry James Proust e até em Hemingway. A poesia de Turgenev guarda encanto da nostalgia dolorosa. No dizer de James, "The still sad music of Turgenev", a arte de Turgenev, mais apreciada na Europa do que na Rússia, teve repercussão internacional. Seu discípulo mais competente foi o grande contista sérvio Lazarevich. Franceses e italianos o têm imitado muito e ainda Hemingway, na mocidade, foi leitor assíduo de Turgenev. Então fica aí a sugestão de leitura, né? O livro Pais e Filhos de Ivan Turgenev.